Bem, meus irmãos, estamos de volta a mais um momento teológico e hoje queremos estar falando sobre o tema expiação. Vamos definir o tema, o que é expiação, e vamos nos reportar de logo à carta anônima aos Hebreus. Abram-na comigo, capítulo de número 9, e vamos observar apenas um versículo, e no decorrer da fala nós vamos explorando os versículos subsequentes. 9:22 está escrito: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. Então vamos observar esta perícope que lida deste texto, deste livro de escritura anônimo. Ela vai nos trazer em riquezas de detalhes os aspectos da expiação. Mas o que é a expiação? A expiação é uma palavra de origem latina. Ela significa expiatione, que também é conhecida por reconciliação, por propiciatório, por sangue, por remissão de pecado e também de perdão. Então, todos esses termos estão aqui relacionados ao tema expiação. Vocês podem encontrar nos dicionários online ou nos próprios dicionários seculares, que vai ter essa explicação. Mas o que a Bíblia nos revela? O que a Bíblia nos informa a respeito de expiação? O que quer dizer expiação segundo a Bíblia? Ora, quando nós observamos o Pentateuco, e lá no Pentateuco encontramos o livro de Levítico, e no livro de Levítico, o capítulo de número 4, já nos traz algumas orientações em relação a isso. Eu quero destacar aqui o versículo 13 e o 14, que diz assim: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação de pecado, ou melhor, expiação de pecado, e trará diante da tenda da congregação. Então, aqui já surge-nos uma ideia que deve ser atribuída, e entendida como expiação, que é cobrir pecados. Então, o tema da expiação é um tema presente no Antigo Testamento. E é no Antigo Testamento onde encontramos a origem do sacrifício. Nós devemos, de forma muito clara, ter o entendimento de como o sacrifício foi feito, quando o sacrifício se originou. Em primeiro lugar, nós temos que o sacrifício foi ordenado nos céus e depois ele foi instituído na terra. Então precisamos aqui nos determos um pouco para que possamos descrever os sacrifícios aqui no Antigo Testamento. Por que isso? Porque ao entendermos o sacrifício do Antigo Testamento, nós temos a chave para melhor entender o significado da morte de Cristo, e da palavra sacrifício. Então isso é importante. Então é bom lembrar que qualquer meio de explicação da morte de Jesus que deixe de fora os elementos da expiação é antibíblico, pois desde o Antigo Testamento que Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus e que o seu sangue purifica o pecado. Então devemos ter muita atenção a esses pormenores que tratamos a respeito da fé. Entendendo isso, temos o sentido de que Jesus, ou a morte de Jesus, ela
foi um verdadeiro sacrifício pelo pecado, né? Mas como entender a morte de Jesus? Como termos uma linguagem e olharmos para essa linguagem do Antigo Testamento? É bom pensarmos que os sacrifícios, além de promoverem um ritual de adoração para Israel, eram também sinais proféticos que aponta para o sacrifício perfeito, ou que apontava para o sacrifício perfeito. Agora, onde começa esse sacrifício? Qual a origem desse sacrifício? O sacrifício, como já vimos, fora ordenado nos céus, né? A expiação não foi um pensamento de última hora da parte de Deus. A queda do homem, é bom que se diga, não pegou Deus de surpresa. Não pegou. Antes da criação, Deus, que conhece o fim desde o princípio, já houvera, né, providenciado o meio da nossa redenção, o meio da mudança, né? Esta verdade está descrita pela Bíblia, sempre a Bíblia descrevendo, né, que Jesus é descrito como um cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. E onde é que eu posso entender isso? Quando eu leio Apocalipse 13:8, na menção que o livro do Apocalipse faz à besta que subiu no mar, a adoração que é sobre ela, onde faz referência de que aqueles que se foram achados no livro do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo, esses não adorariam a besta, né? Exatamente o contrário é que estavam procedendo com a adoração. Então, entendendo a origem do sacrifício, precisamos também entender a instituição do sacrifício na terra, né? Vejamos que centenas de anos vão se passando e até que fosse consumado o sacrifício, né? O homem pecador deveria fazer um ato que lhe garantisse o arrependimento e o perdão da culpa. O que é que ocorre? Deus ordena a instituição que vai perfigurar o sacrifício como um meio de graça para o arrependimento. Então é bom que isso fique claro e entendido para a gente, para que possamos melhor relacionar a expiação em relação à figura de Cristo. A primeira menção de um animal que foi sacrificado, que foi imolado, é lá no Gênesis, no capítulo 3, e a história nós conhecemos muito bem, que é no ato do pecado do homem, o cordeiro é morto, e ele tem um objetivo de cobrir, ele vai cobrir a nudez do homem. Observem que, como a definição nos deixa com clareza isso, expiar significa cobrir. E aqui temos aí a primeira ideia de expiação, né? O primeiro contexto em que a expiação aparece, né? E aparece exatamente na figura de Deus, né? Que vai estar imolando o animal, imolando o cordeiro, né? Que vai estar providenciando a recuperação, a coberta, né? Do pecado que o homem estava a sofrer. Agora, vamos entender a natureza desse sacrifício. Nós dissemos já de antemão que a adoração sacrificial tem sido praticada em todas as épocas, por todos os povos, em todos os tempos. Embora exista a perversão do modo original, mas o modelo pagão estão baseados, ou os modelos pagãos estão baseados em duas ideias que é originária do processo de sacrifício. A primeira é a adoração, como dissemos, e a segunda é a expiação. Logo, na adoração, o homem vai reconhecer que existe uma autoridade sobre si, uma autoridade divina que está sobre si. E esta divindade vai exercer o direito sobre ele, vai estar tendo controle sobre ele. Então, esta ideia de adoração é exatamente essa que o homem recebe e atribui em relação a ele e a divindade a que ele concebe. Mas, em segundo lugar, a expiação ela está baseada em que o homem, é o momento em que o homem torna-se consciente de quê? Consciente de que o pecado
lhe perturba o relacionamento com a divindade. Assim, ele vai reconhecer que o mesmo Deus, a mesma divindade que lhe criou, é a mesma divindade que pode destruí-lo, a não ser que algo seja feito para restaurar o seu relacionamento, né, com ele, com a divindade, com Deus, e restaurar, né, que fora interrompido pelo ato do pecado. Então, nós temos esta clara ideia, e ela tem a sua grande importância. Nós sabemos que a crença dos antigos estava baseada exatamente na imolação do cordeiro, no matar o cordeiro, né? Ou de matar uma vítima que substituísse a pessoa no ato do erro, no ato do pecado, né? Então, ao imolar o cordeiro, ali haveria o derramamento de sangue, né? Derramamento de sangue. E logo, o derramamento de sangue afastava a ira da divindade. Então, a ira divina era afastada através do derramamento de sangue, né, em favor. Então, deixaria assegurado, na verdade, o derramamento de sangue assegurava a pessoa o favor de Deus. Deus concedia o favor do perdão. Se você observar Romanos 1:21, ele vai falar desse desvio da conduta e da perversão do ato de sacrificar, do ato expiatório. Pois bem, dado o que conhecemos, fica mais evidente o entendimento da eficácia do sacrifício, né? E aqui cabem algumas importantes perguntas que devem ser feitas de forma constante, consciente e intensa. E a primeira pergunta que nós possamos fazer aqui é: até que ponto os sacrifícios no Antigo Testamento foram eficazes? Até que ponto esses sacrifícios foram eficazes? Mas há uma segunda pergunta, é que os sacrifícios do Antigo Testamento asseguravam realmente o perdão e a pureza? Será que realmente fariam isso? E terceira pergunta: que benefício era dado ao ofertante quando assim fazia? O que daria de benefício para si? Ora, essas três perguntas são importantes do ponto de vista observatório, em que comparamos esse sacrifício levítico ao sacrifício de Cristo como última finalidade de resgate do homem do pecado. Então observem que as perguntas são aqui de certa forma pertinentes e são talvez aqui um ponto muito chave para o entendimento do que estamos a falar. Agora, novamente, vamos voltar ao tema, né? Tratando agora da carta aos Hebreus, onde lemos, né? E essa carta, ela fora dirigida a nós cristãos em todos os tempos. O escritor faz a comparação entre a antiga e a nova aliança e mostra de forma muito esclarecedora que esta nova aliança, ela é perfeita, ela é eterna, né? Porquanto ela é melhor do que a antiga aliança, que na verdade a antiga aliança era imperfeita e era temporal. Pois bem, assim, quando verificamos o significado do último e único, entendemos que este sacrifício, o último e único, que este é a perfeita expiação. Pois os animais não poderiam ser um meio perfeito de expiação. Temos aqui, primeiro, uma criatura irracional. Uma criatura irracional sem a semelhança de Deus, né? E o escritor aos Hebreus, ele é muito observador, é muito crítico desse tema, quando no versículo que lemos, 10:4, afirma a impossibilidade, ou como é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados, né? E muitos sacrifícios eram meramente temporários, imperfeitos, que cobriam apenas o pecado, até que viesse a redenção,
mais perfeita, a saber, Cristo Jesus, esta redenção de que hoje tratamos aqui. Né? Mas resta-nos aqui algumas perguntas. Né? Primeiro, saber se é verdade dizer que haviam pessoas justificadas na antiga aliança sobre as suas obras, né? Mas na antiga aliança, certamente, era justificado dentro do ato redentor, da obra expiatória de Cristo, né? Mas observem, no Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, Abraão, que foi justificado pela fé, vimos Moisés, que foi glorificado, Elias e Enoque, que foram arrebatados, o que nos leva a entender que foram estes salvos por antecipação do futuro sacrifício realizado. E se lermos Hebreus 9 e 15 e Romanos 3 e 35, isso nos ensina que a morte de Cristo era, em certo sentido, era retroativa e também retrospectiva, isto é, essa morte tem uma eficácia no passado. Né? Hoje, nós olhamos o Novo Testamento, vamos ver que a expiação que fora pré-ordenada desde a eternidade é prefigurada tipicamente no ritual do Antigo Testamento. Então, vai se cumprir de forma histórica na crucificação de Jesus Cristo, quando consumou o propósito redentor. Então, observem que esta palavra, esta orientação, ela nos vai levando a muitas descobertas. Né? Olhando as Escrituras do Novo Testamento, elas vão descrever o sofrimento e morte de Cristo com muitos pormenores e detalhes muito sutis. Né? Jesus, em seu batismo, ouviu, né, a palavra ou as palavras: "Este é o meu Filho amado, em que tenho me agradado." Né? Mateus 13 e 17 também. Algumas observações em relação às palavras, na verdade, são palavras que têm origem no Antigo Testamento. Se você observar o Salmo 2, versículo 7, você vai observar exatamente a versão dessas palavras. Ou seja, essas palavras do Antigo Testamento garantem a filiação de Cristo, a filiação do Messias à sua divindade. Mas há uma segunda declaração, além do Salmo 2, a de Isaías 42. "Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que me comprais a minha alma." Né? Então, chega a dizer: "Colocou meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios." Ou seja, o ministério de servo escolhido está sendo revelado no Antigo Testamento. Né? Existe ainda a declaração do servo sofredor, que é colocado lá em Isaías 53, e este salmo mostra estas configurações em que Cristo representa o sacrifício perfeito. Né? Então, Isaías vai exatamente esclarecer estas condições. Jesus certamente está ciente da sua missão no momento do batismo, no momento em que ouve essas palavras. Né? Jesus está lá, consciente da sua atividade. Então, Jesus vai explicar depois o propósito de sua morte e o propósito de fazer a expiação. Os discípulos, a princípio, ficam como que perturbados, mas Jesus afirma: "O Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate de muitos." Ou seja, na última ceia, Jesus fala com os discípulos, fala como seria as futuras comemorações de sua morte e como seria o supremo ato do seu ministério. E hoje estamos no rito que comemora a redenção da humanidade. Assim como a Páscoa comemora a redenção de Israel do Egito, o ato da morte de Cristo comemora a redenção dos nossos pecados. Aqui nós compreendemos o ato de sacrifício
mas olhando Jesus como o cordeiro oferecido, o sofrimento, as feridas, o sangue aspergido na cruz, sua triste morte, onde assume o nosso lugar, um sacrifício vicário, né? Ou seja, um sacrifício substituto, sua ressurreição, tudo isso nos dá clareza de que a morte de Cristo fora divinamente ordenada como um meio de expiação. Cristo morreu por nossos pecados, morreu uma vez por todas e para sempre. Assim, nós concluímos aqui esta primeira etapa dessa conversa sobre o termo expiação, que versa por toda a Bíblia, né? Desde o Antigo Testamento, ele vai se configurando como objeto pré-figurativo, como uma imagem do que estava ainda por vir, e se concretiza no Novo Testamento com a morte vicária de Cristo. Então que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde, e até a nossa próxima intervenção do Momento Teológico.